Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MXRF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na minha opinião, ele é um fundo híbrido. Mais à frente eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. Na data em que eu gravo o vídeo, esse é um fundo que está sendo negociado mais caro do que ele vale. Está sendo negociado a R$10,36. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 12,64%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 1,06. O que isso significa? Ele está 6% mais caro do que ele vale. É um fundo que negocia com altíssima liquidez, uma média de 10 milhões e 600 mil por dia. É um fundo que vem numa recuperação, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 9,41%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo vinha de uma euforia lá no momento antes da situação da pandemia, Então ele já vinha sendo negociado ali próximo de R$12. No final do ano, vários fundos tiveram um pico de negociação. Esse fundo chegou a ser negociado mais de R$14, algo absurdo, Algo impensável e não justificável. Aí veio a situação pandêmica, suas cotas são jogadas para algo ali próximo de 8,50 mais ou menos. Rapidamente o fundo se recupera e volta a ser negociado a 10, até mesmo a R$11. E aí o fundo entra numa parte de regressão à média. É muito comum que fundos de papel, quando eles não passam por problemas, podem negociar acima, pode negociar abaixo, mas a tendência é que ele volte a ser negociado próximo do VP. E aí, durante o ano de 2020 para 2021, ele começa a ser negociado ali próximo de R$10. No final de 2021, aconteceu um evento polêmico com esse fundo. Ele, inclusive, caiu para próximo de R$9, porque a CVM meio que deu indícios de que o fundo estava distribuindo de forma errada. Isso trouxe toda uma polêmica para o mercado na época. Vários fundos também sofreram de tabela, até que depois disso veio, entre aspas, a normalidade. Aí o fundo volta a crescer, volta a ser negociado ali próximo de R$10, ultrapassa os R$10 inclusive, já chegou a ter picos ali próximo de R$11 e agora ele vem regredindo novamente, mas para próximo dos R$10. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, ele é de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver isso aí lá dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que já está ali, já passou de 1 milhão de cotistas, um número bem marcante, já está quase indo para 1 milhão e 100 mil cotistas. Ele conta com mais de 334 mil cotas emitidas, milhões de cotas emitidas, e ele vale atualmente 9,74, por isso que ele está sendo negociado tão acima do que ele vale. E ele tem um valor de mercado de 3 bilhões e 260 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 10 centavos. Continuando aqui, a gente vê agora informações de yield médio do fundo. Então, cuidado, tá? Porque esse fundo, o normal de ele entregar é algo na casa de 0,7. Ele chegou a entregar 0,75. E aí, durante o momento que a inflação estava disparada, que foi esse momento aqui de 2021, 2022, pós-pandemia, o fundo melhorou um pouco as suas entregas, na casa de 1,08, 1,10, 1,10, 1,16. Mas pode ver que ele já recuou, está entregando agora mais ou menos na casa de 1%. E acredito eu que futuramente o fundo tende a entregar um pouco menos do que ele vem entregando. Nominalmente dizendo, um fundo ele era de base 10, entregava 7 centavos, 8 centavos, 7 centavos era o mais comum para esse fundo. E aí durante a questão de muita inflação, o fundo começou a distribuir mais, 9, 10, 11, 12, 11, e agora ele estabilizou-se nos 10 centavos, mas acredito eu que em breve esse fundo deve regredir e voltar a pagar algo na casa de 9 centavos. Aguardemos para ver se isso se concretiza. No quesito de entrega, a gente vê isso nominalmente acontecendo. No dia 30 de abril, eles pagaram no dia 15 de maio 10 centavos. Como os vídeos aqui são gravados com bastante antecedência, pode ser que quando o vídeo for ao ar, já esteja próximo ali dele fazer o próximo anúncio de dividendos. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos. Nesse sentido, o fundo vem com 55% de rentabilidade, superando o CDI, PCA e FIX bem acima deles, perdendo apenas para o IDIV, que é o índice de dividendos das ações. Então é uma rentabilidade até aceitável, rendendo mais do que a renda fixa nos últimos 5 anos.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Os nossos canais aí contam com um clube de membros. Tornando-se membro dos nossos canais, além de nos ajudar imensamente, o valor é 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês, né? Além de ser um valor barato, pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo. Esse vídeo aqui, ele está sendo feito a pedido de um inscrito. Ele fez uma doação lá pro Pix, tá? E pediu esse vídeo aqui. Eu não anotei o nome dele, mas ele sabe quem foi que fez o pedido. Continuando, nós temos também uma planilha de controle financeiro. É um ótimo produto, vai te ajudar a organizar os seus ativos, te ajuda na sua declaração de imposto de renda e te ajuda, inclusive, a decidir em quais ativos investir. Ela te fala qual seria o ativo mais propício para investir. Adquira essa planilha porque vocês nos apoiam financeiramente, além de ser uma planilha barata e muito bom aí o produto. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com material bastante agregador, vai te ajudar nos seus estudos. Além do mais, quando você compra esses e-books, vocês nos ajudam imensamente também. Então, pessoal, aqui a gente já está no relatório, tá? Ao contrário dos outros fundos da XP, esse é um dos fundos que eles trazem maior quantidade de informações, ó, tem bastante páginas, e geralmente os fundos da XP são bem curtinhos os relatórios, tá? Então aqui a gestão vem falar ó, o que o IFIX se apresentou, o que deu assim, de aspecto mais macro. Aí eles falam, mais uma vez, destacamos o elevado crescimento de cotistas, com quase 1.100.000 cotistas. O fundo seguiu sua alocação da sua 9ª emissão. Então aqui ele está falando como que ele está alocando seus recursos. Ele traz que o ideal que o fundo busca alcançar é 80% do patrimônio em CRIs e 20% do patrimônio em permutas, sendo que atualmente isso aqui está totalmente descontrolado. A gente vai ver como que está esse percentual de distribuição lá dentro do resultado. Ele mostra como que ele auferiu o seu resultado de 10 centavos e que ele explica como que ele faz a elaboração desses recursos aí, né? Mais abaixo aqui a gente vê as taxas cobradas pelo fundo. Então o fundo cobra 0,9 de taxa. A gente vai ver isso aqui na prática, o que isso se reflete, se são taxas caras ou não, né? E aqui o fundo está chegando a quase 1.100.000 cotistas. Aqui abaixo nós vamos ver a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e é aqui que eu calculo na prática o que as despesas representam frente ao que o fundo está receitando. Em março agora o fundo teve uma receita total de 37 milhões. O ideal seria se ele trouxesse pelo menos os 3 últimos meses, né? A gente acompanhar, fazer um comparativo para ver como que estão as receitas frente aos meses anteriores. Desse valor aí, ele recebeu 4 milhões e meio de permutas, 3 milhões e 700 por meio de FIIs, CRIs 26 milhões, LCI mais 2 milhões. E aí ele teve de despesas 2 milhões e 600. O fundo não faz um destrinchamento das despesas, então a gente vai considerar que tudo que ele gasta aqui vai para o Bolsa Gestão, sendo que não é bem assim, né? Não é tudo aqui que vai para o Bolsa Gestão. Então aqui, ó, nos últimos 12 meses, o fundo teve como despesas 33 milhões e receitas 383 milhões. Vamos ver o que isso representa frente ao que ele receitou. Ó. 33 milhões 916, que eu vou arredondar para 917. Isso aqui vezes 100, dividido pela receita total de 383 milhões. Então a gente observa que as despesas do fundo estão na casa ali de quase 9%. Então assim, tá totalmente ok, tá? Não tem problema. Mas é isso que eu digo. A gente costuma ver, às vezes, taxas aqui, ó, de 1,20, taxa de performance, mais não sei lá o quê, e com taxa menor do que esses 9% aqui. Um exemplo disso, por exemplo, é o RPR11. Ele tem taxas caras. Você olha aqui para a taxa do RPR11, é caro. Mas quando a gente vai ver na prática, a taxa é até menos que esses 9% aqui. Então, eu mesmo não me baseio por esse tipo de taxa aqui, porque é um jeito, assim, pelo menos para nós, né, simples investidores, é um jeito complexo que isso aqui é calculado, tá? Não é simples para nós. Então, dessa forma aqui, eu vejo de forma mais efetiva, né? Então, não é nada fora do normal, não estou dizendo que é ruim, mas, assim, essas taxas aqui, para mim, não refletem o que realmente na prática está cobrando. São taxas totalmente aceitáveis, na minha humilde opinião. Aqui ele mostra como é que está a evolução do número de cotistas, né? E o volume também do fundo vem negociando melhor, negociando mais. É um fundo com presença 100% dos pregões. E aqui ele mostra também que o fundo vem distribuindo em linha. Não traz preocupação de estar distribuindo mais do que ele receita, né? Então, geralmente ele está distribuindo bem próximo daquilo que ele está gerando de renda.
Aqui ele mostra o resultado dos últimos 6 meses, o que veio por meio de permutas, FIIs, e aí CRIs realmente é o carro-chefe do fundo, receita parada em caixa, e aqui as despesas que o fundo gasta, o resultado total aí que ele gerou nos últimos 6 meses, uma média de 62 centavos. Continuando aqui, ele fala sobre rentabilidade, o que o fundo costuma estar gerando, né, frente a outras rentabilidades. Essa parte eu não costumo ir a fundo. Aqui ele traz como se fosse uma tabela de sensibilidade, e olha a importância de você tentar comprar o fundo mais barato. Se o fundo estivesse no seu valor justo, tá? Se ele estivesse ali na faixa de 9,84, a rentabilidade do fundo seria algo na casa de 8,5, IPCA mais 8,5 ou um CDI mais 2,71. Como o fundo está caro, ele está mais ou menos nessa faixa aqui ó, de 10,29, então ele está 4% mais caro e a rentabilidade cai 1%. Ó. Tem mais ou menos IPCA mais 7, e em termos de CDI cai quase 2%, CDI mais 0,89. Então, se conseguisse comprar mais barato, por consequência, né, a faixa de 9,40, caso o fundo chegasse nesse valor, a rentabilidade também subiria quase 1%, e em termos de CDI subiria quase 2%. Hoje, como que está a distribuição do portfólio do fundo? Ele tem 32% ali alocado em CDI, uma média ali de CDI mais 2,7%, e ele tem ali 68% do portfólio indexado a uma média de IPCA mais 7,94%. Aqui mais abaixo a gente vê como que está a distribuição dos ativos, né? Então aquilo que ele queria ter, 80% em CRIs e 20% em permutas, está bem longe dessa distribuição, né? Então ele tem também bastante dinheiro em FIIs e ele, com a captação que ele fez, ele tem bastante recurso em caixa. Vamos ver para onde que ele vai alocar esse recurso, né? Se ele vai optar por fazer investimento em permutas. Os ativos nos quais ele investe, ele tem ali 13% em caixa, 36% é setor corporativo, 29% setor comercial e 22% setor residencial. Continuando aqui, a gente vê dentro de fundos imobiliários quais fundos imobiliários que ele investe. Então, a maioria dos fundos imobiliários que ele investe são fundos imobiliários assim, pelo menos não tão conhecidos assim, né? O SPVJ, o LPLP, Unidades Autônomas, GARI 11, o VVMR, o Mana 11, Game 11. Então, são fundos aí que não são de tanta expressão assim. E aí, como as pessoas sempre falam, né, tem criticado lá o pessoal da Valora, e eu digo que isso, na minha opinião, é normal, eles investem em fundos da própria casa aqui também. Ó. 2,46% do portfólio de FIIs está em ativos da própria casa. Eu vejo isso aqui com normalidade, não vejo isso aqui como sendo algo grave, não. Continuando aqui, ele traz os ativos que ele comprou recentemente, ó, foram CRIs, ele tem se posicionado em CRIs, e quais os segmentos dos seus ativos, né? Então ele tem ali segmentos de real estate residencial, né? 34%, setor de alimentos 25%, setor de shoppings 12%. Esse retail aqui, pelo que eu vi, é varejo, ele tem ali 7%. Agrobusiness, setor do agronegócio 5%, e setores diversos aí 17%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer apoiar de forma financeira ou não pode apoiar, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda demais. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo. Você tem ele no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo? Você teria cotas dele aí com você? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, não tenho fundo, eu evito ao máximo investir em fundos da XP, apesar de esse fundo não apresentar nenhum problema assim que eu veja que seria ruim investir nele. Eu só acho que existem opções melhores aí no mercado. Então eu, por questões de gosto pessoal, prefiro não ter. Mas reforço, para mim isso não significa, né? Para vocês aí, não significa que isso seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Já contamos ali com 39 e a nossa meta é chegar ali a 50 inscritos. Vá lá e se inscreva e nos ajude a chegar a essa meta. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Siga lá nessas plataformas, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente volta para o relatório gerencial e o que eu tenho dito é o seguinte. Lógico que o ideal é que quando der algum problema, tá? Se dê no percentual pequeno.
mas é totalmente normal haver problemas de inadimplência ou de atraso no meio do caminho. Então aqui ele vem falar sobre ativos, ó, que tá com problema no fundo, são ativos até antigos, ó, só que a soma desses ativos não dá nem 1% do portfólio. Então isso não traz problema para o fundo, né? E ele fala aqui embaixo, ó, que caso esses ativos voltem a ter resultado, isso pode trazer um resultado positivo para o fundo, voltar a trazer resultado para o fundo. Então, por enquanto, esses ativos não trazem resultado. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. O ativo aqui que ele tem maior exposição é esse Mitre Health, com 3,15% do portfólio. Só que o que eu indico que vocês devam fazer? Tá vendo aqui GPA 2? Provavelmente pode ser que tenham outros GPAs aqui como devedores. Então você veja se não tem duplicidade de devedores, mas ainda assim, acredito eu que não seja nada de alta exposição. Ó, por exemplo, Almeida Júnior aqui, ó, 1% com mais 0,8%, então os dois juntos não estão dando nem 2%. Pode ser que tenha mais Almeida Júnior aqui no decurso do portfólio. Então se você é cotista ou tem interesse de ser, eu sugiro que você veja isso com um pouco mais de minúcia. Mas esse é um ponto muito positivo do portfólio do fundo, essa pulverização dos ativos. Quando ou se vier dar problema em algo, eu não acredito que venha a ser algo altamente impactante para o fundo. Mas lembra que eu falei ali em cima sobre GPA, né? Olha o tanto de GPA que tem aqui, ó. Ele tem bastante GPA, mas todos eles com percentuais pequenininhos, né? Mas é importante você ter noção que não é somente aquela exposição lá. Por que eu falo isso? Porque se der problema em algum ativo, gente, vai dar problema nos CRIs inteiros. Ele não vai escolher um ou outro para pagar. Quando dá problema na empresa, né? Apesar do Grupo Pão de Açúcar ser sólido e tudo, mas é uma empresa que já vem, sabe, passando por dificuldades há bastante tempo. No mercado financeiro ela é bem capitalizada, ela é bem quista, bem vista, mas nada impede amanhã ou depois um ativo que passe por dificuldade. E se ele passar por dificuldade, como eu estou reforçando, né, não é que se der problema, vai dar problema em todos os ativos que ele deve, né? Enfim, isso novamente para mim não é algo gravíssimo, eu vejo como forma bem pulverizada aí do fundo. Aqui ele começa a falar um por um dos seus ativos e por alto, né? O que esses ativos representam. Então esse Miltre aqui, ó, o que ele tem? 100 milhões investidos para um fundo de 2 bilhões, né? 3 bilhões, se eu não me engano, é muito pouco do portfólio. Então, o que foi dado como garantia? Fundo de reserva, fundo de despesa e alienação fiduciária de cotas. Então, ele fala que essa empresa aqui, ó, ela é listada na B3, possui uma ótima qualidade de crédito. A Mitre tem foco na atuação em São Paulo, com mais de 5 bilhões em land bank e 260 milhões em vendas líquidas no ano de 2022. Então, eles falam um pouco sobre a empresa aí. Apesar da informação tá um pouco desatualizada, né? Nós já estamos em 2024. Então aqui ele falou um por um dos devedores e mais ou menos o que foi dado em garantia e um pouco para você conhecer a respeito dos ativos. E se você quiser conhecer a fundo, tem o código aqui da dívida, o código do CRI. Basta você digitar esse número na internet, muito provavelmente você vai ter acesso aí ao CRI. E aí o CRI são muitas e muitas páginas lá, é algo bem complexo, não é simples assim a leitura para nós pequenos investidores, né? Mas enfim, aqui estão informações a respeito dos devedores. Essa é uma das partes mais importantes. Eu sugiro que se você tiver interesse, veja essa parte aí com calma para você entender como que o fundo se posiciona e a ideia do fundo, dos devedores do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Vá lá no canal Mundo Notícias e se inscreva e nos ajude a chegar nas nossas metas. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.